Bom, pessoal, então retomando. Vimos no bloco anterior iniciativa, espécies de iniciativa, quem pode deflagrar o processo legislativo. Apresentado o projeto de lei, iniciada, portanto, a tramitação, deve ele ser submetido à análise pelas comissões, cabendo às comissões, primeiramente, emitir parecer favorável ou contrário ao projeto apresentado. Mas muita atenção com um detalhe, antes da própria análise pelas comissões. É possível, com base no regimento interno da Câmara dos Deputados, ou no regimento interno do Senado Federal, que o presidente da Casa Legislativa, da respectiva Casa Legislativa, devolva o projeto ao respectivo autor, quando o projeto não apresentar as formalidades exigidas ou quando o projeto for evidentemente inconstitucional, flagrantemente inconstitucional. É isso mesmo que você ouviu. Então, por exemplo, imaginemos que o presidente da República apresente um projeto de lei à Câmara dos Deputados, caso iniciador. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao receber aquele projeto apresentado pelo presidente, ele faz algumas análises quanto à formalidade do projeto apresentado, e uma que merece destaque é o exame quanto à constitucionalidade do projeto. Se o presidente da Casa constatar se tratar de projeto de lei flagrantemente inconstitucional, ele pode devolvê-lo de plano ao autor da proposição, sem submeter a análise pelas comissões. Então, veja que antes de ser submetido à análise pelas comissões, você tem um juízo exercido pelo presidente ou pelos presidentes das casas legislativas. Temos dois exemplos recentes interessantes para você conseguir identificar isso. Um primeiro aconteceu na Câmara dos Deputados e o segundo exemplo no Senado Federal. No primeiro exemplo, foi apresentado um projeto de lei de autoria parlamentar, o autor era deputado Boca Aberta, olha o nome, esse mesmo. Apresentou um projeto de lei e no projeto de lei ele pretendia alterar a pena para os crimes de corrupção. E o projeto dele queria estabelecer para os crimes de corrupção a pena de amputação dos membros. Então foi condenado por corrupção, corta a mão. Foi condenado uma segunda vez, corta a outra mão. E assim vai. Vai sendo condenado, vai sendo amputado. Você deve estar assustado, né? Acredite, isso é verdade, não é fake news. Então foi apresentado esse projeto de lei de autoria desse parlamentar, chamado de Boca Aberta, né, o pseudônimo dele, Boca Aberta, que queria alterar a sanção dos crimes de corrupção, estabelecendo como punição a amputação dos membros. Ele foi lá e protocolou esse projeto de sua autoria. O presidente da Casa, no caso, Rodrigo Maia, com base em norma regimental, como nós vamos ver, devolveu de plano esse projeto ao autor, porque ele entendeu ser flagrantemente inconstitucional. E outro caso também recente, o presidente da República editou medida provisória e submeteu, conforme determinado pela Constituição, imediatamente ao Congresso Nacional. O presidente do Senado é presidente do Congresso Nacional, então ele recebe a proposição, no caso, recebe a medida provisória. Ao analisar, ao fazer esse juízo preliminar em relação à medida provisória, ele identifica que a medida provisória, claro, na visão dele, seria flagrantemente inconstitucional. O que ele fez? Ele devolveu de plano a medida provisória para o presidente da República, sem submeter a medida provisória à análise pelas comissões. Antes mesmo da medida provisória ser analisada pelas respectivas comissões, no caso, ser analisada por uma comissão mista, prevista no artigo 62, parágrafo 9º. Então, esse juízo exercido pelo presidente do Congresso, presidente do Senado, ou, no caso, o presidente da Câmara, quando se tratar de projeto de lei, funcionando a Câmara como caso iniciador, ele é prévio à análise pelas comissões. Olha lá o 62, parágrafo 9º. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e, sobre elas, emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, veja que a medida provisória editada, ela deve ser submetida a uma análise pelas comissões mistas, ou melhor, pela comissão mista. Mas existe esse juízo prévio. Então, muita atenção.
antes da análise pelas comissões, antes do exame pelas comissões temáticas, cabe aos presidentes das casas legislativas analisar requisitos formais quanto ao projeto apresentado e também eventual inconstitucionalidade. Se constatada uma inconstitucionalidade patente, uma inconstitucionalidade evidente, uma inconstitucionalidade flagrante, o presidente da Casa Legislativa nem inicia, nem submete a exame das comissões. Já devolve de plano para o autor. Vou mostrar para vocês agora o dispositivo ou os dispositivos regimentais. Temos aí regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 137, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B. Diz lá, a presidência devolverá ao autor qualquer proposição que 1. Não estiver devidamente formalizada e em termos. Versar sobre matéria alheia à competência da Câmara, antirregimental ou, o que importa para nós agora, na B, evidentemente inconstitucional. O exemplo dado é o caso do projeto de lei de autoria do deputado Boca Aberta. Agora, regimento interno do Senado Federal. Ao presidente do Senado Federal, compete, inciso 11, impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou a esse regimento, ressalvado ao autor recurso para o plenário, que decidirá após audiência da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. O autor da proposição poderá recorrer ao plenário no prazo de 5 sessões, contadas da publicação do despacho, ouvido-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em igual prazo. Caso seja provido o recurso, a proposição voltará à presidência para o devido trâmite. Então perceba que o presidente das casas legislativas ele pode devolver ao autor sem submeter a proposição às comissões respectivas. Quando entender, por exemplo, que a proposição é flagrantemente inconstitucional. Cabe recurso ao plenário. Recorrendo ao autor da proposição ao plenário, cabe ao plenário decidir. Se o plenário decidir pelo prosseguimento da análise, deve ser retomada a tramitação e aí sim a proposição é submetida às comissões temáticas. Mas o próprio regimento ele exige a manifestação prévia da Comissão de Constituição e Justiça. E por que isso? Porque se o presidente da casa entende que é inconstitucional e há um recurso do plenário quanto a isso, é necessário que você tenha uma manifestação prévia da comissão competente quanto a questões constitucionais, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E a gente vai ver o porquê. Porque o parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça se enquadra ou pode se enquadrar em uma das exceções em que o parecer terá efeito terminativo, mas eu vou voltar a isso já com vocês. Então, por enquanto, basta você entender que, apresentado o projeto, pode o presidente da Casa Legislativa devolver de plano ao autor quando entender ser flagrantemente inconstitucional. Dei 2 exemplos para vocês recentes, um em relação ao projeto de lei, que é o que nós estamos examinando, e outro em relação à medida provisória. Mas nos 2 casos, as proposições, projeto de lei e a medida provisória, foram devolvidas aos respectivos autores sem serem submetidas à análise pelas respectivas comissões temáticas. Prosseguindo, iniciada a fase constitutiva, cabe, primeiramente, às comissões temáticas examinarem o projeto de lei submetido à sua apreciação. As comissões temáticas, elas emitem parecer favorável ou contrário ao projeto submetido a exame. O parecer será, em regra, meramente opinativo. Então, apresentado o projeto de lei, iniciada, portanto, a tramitação, ele deve ser submetido à análise pelas comissões temáticas e pela Comissão de Constituição e Justiça. Todos os projetos, todas as proposições são submetidos à CCJ.
Comissão de Constituição e Justiça. E, dependendo do tema, é submetido à comissão temática competente para analisar aquele tema do referido projeto de lei. Então, iniciada a tramitação, o projeto de lei será submetido à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e às comissões temáticas, às comissões competentes, em razão da matéria. Como eu disse, cabe às comissões emitirem parecer em relação ao projeto submetido à sua análise, em relação à própria proposição, em um sentido genérico, submetida ao seu exame. Os pareceres emitidos podem ser favoráveis ou contrários à proposição. Como eu disse, o parecer ele terá efeito, regra, meramente opinativo. Mesmo sendo um parecer contrário, não se encerra a tramitação. Então, a finalidade do parecer emitido pelas comissões é dar aos parlamentares mais elementos para que o debate seja mais efetivo em plenário. Elementos favoráveis e elementos contrários ao projeto submetido à análise. Então, emitido parecer favorável ou contrário, em regra não se encerra o processo legislativo. Como eu disse para vocês, os pareceres serão, em regra, meramente opinativos. Mas se essa é a regra, nós temos exceções. Então, a regra é o parecer ser meramente opinativo. Seja o parecer favorável ou parecer contrário à proposição. Mas nós temos 3 exceções. Em 3 situações, o parecer contrário emitido por determinadas comissões, vamos ver quais, terá efeito terminativo. Ele vai acarretar o arquivamento da proposição e o encerramento do processo legislativo, salvo se houver recurso de pelo menos 1/10 dos membros da respectiva casa para levar essa discussão a plenário. Então, nessas 3 hipóteses que eu vou indicar, o parecer contrário emitido por essas comissões terá efeito terminativo. Ele vai acarretar o encerramento do processo legislativo e o arquivamento do projeto, salvo se houver recurso de, no mínimo, 1/10% dos membros da respectiva casa. Nesse caso, a questão será levada a plenário, o processo legislativo prossegue. Professor, mas quais são essas comissões que podem emitir parecer contrário com efeito terminativo? Como eu disse, são 3. Comissão de Finanças e Tributação, comissões especiais, que são aquelas comissões formadas por, no mínimo, 3 outras comissões temáticas. Então, a comissão especial, ela tem por finalidade também acelerar o processo legislativo. Então, imagine que você tem um projeto de lei que, em razão da temática tratada, tem que ser submetido a 3 comissões distintas. Então, para você acelerar o processo legislativo, você junta essas comissões temáticas, forma uma comissão especial. Formada a comissão especial, essa comissão, a especial, quando emitir parecer contrário, o mesmo terá efeito terminativo, acarretando o arquivamento do projeto. Então, parecer contrário emitido pela Comissão de Finanças e Tributação, parecer contrário emitido pelas comissões especiais, e o terceiro e mais conhecido, mais comum, parecer contrário emitido pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Então, parecer contrário emitido por essas 3 comissões, Finanças e Tributação, Comissão Especial e CCJ, terão efeito terminativo, acarretando o encerramento do processo legislativo e o arquivamento da respectiva proposição legislativa, do respectivo projeto de lei, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa, levando a questão a plenário. Vamos ver como é que dispõe o regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, análise pelas comissões temáticas, emitir parecer, como eu disse, em regra meramente opinativo. Excepcionalmente, será terminativo o parecer, inciso 1, da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria, da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição,
e também de comissão especial. Então, essas 3 comissões podem, excepcionalmente, emitirem parecer de caráter terminativo. Mas, como dito, a regra é o parecer ser meramente opinativo. Bom, vimos aí análise pelas comissões. Então, submetido, análise pelas comissões, ela emite parecer e vimos que a regra é o parecer ser opinativo, podendo excepcionalmente ser parecer terminativo. Não se esqueça quanto à possibilidade de adoção do procedimento terminativo. No procedimento terminativo, as comissões temáticas não se limitam a emitir parecer. Então, no procedimento terminativo, as comissões temáticas não se limitam a emitir parecer. Elas também discutem e votam projetos sem que o mesmo vá a plenário. Tá? Mas isso é procedimento terminativo, já falamos anteriormente. Nós vamos encerrar esse bloco aqui. Voltamos no próximo bloco, prosseguindo na análise do processo legislativo ordinário pelo procedimento comum e não pelo procedimento terminativo.